Boa tarde, Riquelme. Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Você? Joia. Eu estava me sentindo aqui sozinha, né? Aí eu falei, meu Deus, será que eu entrei na sala errada? Ai, ai. Você é de onde, Riquelme? Eu sou da Federal do Ceará, aqui de Ah, Fortaleza. nossa, nesse SEMEAD, nessas sessões online, eu conheci muitas pessoas do Nordeste. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Aqui da UFC. Tem muita gente participando, mas do meu programa em específico, eu sou do PPAC, que é o de Administração e Controladoria, foi muita gente pro presencial também. Aí Uhum. uma Ah, parte do esse ano eu pessoal não tá chegando consegui hoje. presencial. Eu também não consegui. Ah. Oi, Andressa, seja bem-vinda. Eu fui, o último SEMEAD que eu fui presencial, eu, eu não me recordo se foi no Mackenzie em 2023. Ah, não, foi na Mackenzie, não, na própria USP. Foi em 2023, o ENAPAD em 2023 que foi no Mackenzie. O SEMEAD eu não fui presencial, não cheguei aí presencial. Tipo, Ah, os dois, ano passado e esse ano foi online que eu participei também. mas quando você for, pode ter certeza que você vai É, se apaixonar. né? Muito Umas bom. amigas Nossa, minhas foram e elas falaram que é muito bom. gostaram, né? Próximo ano tem o Enampad aqui em Fortaleza. Esse o meu professor já falou, que é para mim, tenho que ir também. Esse já está na agenda. E é bom que você vai trabalhar, né, no evento. Aí você trabalha como voluntário. Ele vai ser na Unifor, que é outra instituição. Ele não vai ser na UFC. Hum, entendi. Boa Mas na tarde, UFC. Diego. Boa Boa tarde. tarde, professora. Seja Deixa bem-vindo. eu colocar meu fundo aqui do SEMEAD, né? Para Vamos animar. gravação. Peraí, tá aqui agora. Uhum. Opa, apertei o botão errado, peraí. Botão errado, viu? Quadro. Deixa eu ver como é que a gente fecha isso aqui agora. Agora, Não sei, eu não consigo fechar. deixa eu pensar. Isso é legal, né? Ó, todo mundo pode. Deixa Ué. eu ver deixa eu ver como é que foi que eu fiz isso aqui. Eu... Ele aparece um xizinho no canto para fechar, mas para mim o quadro só pode ser fechado pelo anfitrião, ou a pessoa que o abriu. Xizinho no canto, cadê? Aham. Deixa eu ver aqui, professora, que eu tô. E agora? Painel, a gente vai resolver. Aqui, achei. Seguiu? Que bom. Bom, Essa ó, sessão, deixa eu ver se eu estou certo. Essa é a sessão 5, né, professora? Sala 11? sim, na verdade, eu sou a moderadora da sessão e Ah, desculpa, eu sou a assessora da sessão. Professor uhum, moderador é o professor Eduardo. tá. Mas acontece que a gente não sabe, né, se ele vai entrar ou não. Aí, se ele não entrar, eu fico como moderadora, mas eu também tenho um artigo para apresentar. Ah, perfeito. E aí, Riquelme me ajuda. Riquelme assume a função de moderador. Ah, e tem um link para encaminhar no final, só não posso esquecer isso. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Tudo, e você? Caio, Tudo Tá. bem. Eu acredito que nós podemos iniciar.
Até porque senão, né, o nosso prazo é bem curtinho, é 1h30. Será que aqui já tem todos os membros que vão apresentar os artigos? Eu vou apresentar um. Deixa eu- Diego, você também vai apresentar artigo? vou apresentar também. Caio, também? E Rosália, você também vai apresentar artigo? É, não, eu não apresento, quem apresenta é o Diego. Boa Ah, tarde a sim. todos. Boa Eu tarde. estou conectando aí com Professor Eduardo, professora meu Rosário, não áudio ainda. apareceu ainda. Então, cadê Ah, o não, professor Eduardo? é ele que vai moderar, né? Mas Seria. no caso, se ele Deixa eu- não comparecer à sessão, aí eu assumo a moderação. E E aí aí? eu estava comentando, né, como a gente tem um Hum, prazo curto, né, 1h30 aí para 4 apresentações de artigos, geralmente são 15 minutos para cada um. Acredito que nós podemos iniciar, né, e se o professor Eduardo entrar, ele faz a moderação e a gente eu complementa aqui no pergunto que para ele for. aqui para ver se confiro Hum? para você um segundo se ele vai entrar. Tá, tudo bem, então. Oi, Andressa, seja bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo, e Obrigada. você? É Andressa ou Andresa? Andresa. Andresa? Isso. Na verdade, esse artigo também que eu tenho que apresentar, a minha colega está em uma reunião, e aí eu gostaria de pedir para ser o último, porque talvez ela consiga entrar para apresentar. Nós fizemos juntas, né? Mas ela que se inscreveu para apresentar, e ela está até tristinha, porque o mundo corporativo às vezes não permite, né, essa participação acadêmica. Qual é a sequência da apresentação? Você está seguindo a sequência por ordem cronológica do código? Tá, vamos lá então. Só para começar a encaminhar, ele Primeiro vai artigo é o respondendo Common dela. Sense and Ethical Guide for Human Strategies. É o Como 1535. do Diego. Quem que vai apresentar? Opa, sou eu. Só um minutinho, já estou só ajeitando aqui, já abro aqui. Só lembrando, Diego, são 15 minutos aí para apresentação e nós podemos trabalhar no formato de todos apresentarem e depois a gente fazer a discussão. Pode ser? Tranquilo, tranquilo. Tenho posição. Tá, então já posso começar? Pode. Ah, deixa eu ver aqui se. Ah, tá tela cheia, tudo certinho. Vocês não estão vendo Uhum. aquela minha tela de anotação, não, né? Não. Tá. Começar aqui. Bom, como a professora bem indicou, né, o common sense é a expressão que está utilizada em inglês. É só desenhar também que, na verdade, o trabalho dentro do português brasileiro adotou a literatura de bom senso. Na etimologia da palavra, na utilização da palavra como um todo, há uma diferença substancial entre common sense e bom senso, só que a tradução mais aceita e mais similar para o inglês é o common sense, né, que é o senso comum, que especifica, contudo, na descrição do artigo, no corpo do texto, nós fomos tratando ali adequadamente o que é para nós esse common sense em inglês, ou seja, não vai ter uma diferença do bom senso tradicional da língua portuguesa quando observado essas pequenas nuances. Então, assim, eu vou estar tratando aqui a apresentação como bom senso, mas se vocês forem ler na íntegra o artigo e que estiver com a expressão common sense, vocês vão reparar que está
tá explicado por que está essa analogia. Bom, então a gente está estudando o bom senso como um guia ético para o strategize, que é aquele fazer estratégico, as ações, humano e IA. Né? Então, a gente está tentando ver esse papel da Froneses nessa era digital. O artigo, então, foi elaborado pelo professor Eduardo Vilar, professor Rosário Labarno, por mim, né? Diego, do curso de pós-graduação Administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, gestão e estratégia. A gestão, então, é uma prática que vai além da ciência, envolvendo experiência e bom senso. Identificamos que o papel de gestão como um todo é um papel que ele exige uma experiência, né? Ele existe uns pré-requisitos indiretos, vamos dizer assim. Ou seja, você vai assumir uma posição de gestão, uma posição de liderança, você vai acabar utilizando alguns recursos ou mecanismos da sua experiência, da sua vivência, da sua história como pessoa. E esses recursos eles têm várias formas e atos, né, e momentos que as pessoas passam por isso. E a SAP, ela estuda então o fazer da estratégia, né, esse estrategize como atividade social situada, ou seja, é o dia a dia, são os momentos, são as ações que acontecem no aqui e no agora. E este cenário está sendo radicalmente transformado, então, pela inteligência artificial, que se torna um agente ativo no processo estratégico. Ou seja, partiu-se de um momento onde a inteligência artificial faz parte desses processos diários, do cotidiano, do dia a dia. E ela está sendo inserida abruptamente, eu diria. Ou seja, decisões mais complexas ou um pouco mais complicadas, vamos dizer assim, são tomadas hoje com a racionalidade, com o racional da própria inteligência artificial. Se você pergunta uma coisa para ela, para uma IA generativa, por exemplo, que você tenha conhecimento ou noção sobre aquilo que você está perguntando, a IA vai devolver alguma resposta e você possivelmente ou provavelmente vai corrigir, porque a correção tem a ver com a sua experiência, com o seu conhecimento sobre aquele assunto. Contudo, quando você não tem conhecimento sobre determinado assunto, você pergunta e ela responde, você tende a acreditar no que ela está passando e replicar aquilo. E aí temos alguns problemas. Né? O pior é quando acontece o quê? Quando você tem uma mega empresa, tem que demitir 10 mil pessoas e faz o quê? Joga o prompt e deixa a IA escolher quem dos meus 100 mil, 10 mil que vão mandar embora. Ela vai pegar métricas, ela vai pegar vieses, ela vai pegar um monte de biomanias de situações, de itens, e ela vai fazer um julgamento ali que ela entende como racional, dentro de um conjunto de vieses que a IA já possui ou que já detém, né? Do que ela vem aprendendo da nossa utilização diária. Então, assim, a IA ela otimiza, mas a gestão exige um senso prático e exige também o que nós vamos chamar lá na frente de fronese, né? Que são a boa ação. E a gente vai explicar um pouquinho mais. Bom, qual que é o problema? A literatura da SAP ela explora, né? Ela já identifica, né? As micropráticas, a sociomaterialidade, as interações, ou seja, ela já tenta abordar isso diretamente, Olikovsky que diga, né? Falando sobre essa questão da inteligência artificial, da internet das coisas. Então a gente já discute o fazer estratégico no dia a dia. Só que recentemente, né, no caso aqui do artigo mais recente da Yasa Bikoff, 2024, ela reforça, né, traçou os últimos 20 anos da estratégia como prática, mas ela focou na ideia assim, olha, acho que a gente tem que estudar um pouquinho mais o impacto da IA no strategize, nesse fazer estratégico do dia a dia. Eu acho assim que estamos inserindo muito inteligência artificial, mas pouco do elemento humano que é necessário para essa utilização. Então, assim, falta uma compreensão como o bom senso humano, particularmente em sua dimensão ética, opera, se adapta ou é potencialmente redefinido como elemento mediador na interação específica dos decisores humanos e inteligência artificial. Ou seja, no momento que eu utilizo a inteligência artificial, inclusive para aqueles exemplos que eu estava comentando aqui com vocês mais cedo, vejam, tem que haver um elemento ético, tem que haver um elemento humano nessa decisão. Eu não posso colocar IA e a IA filtrar os 10 mil pessoas que é para mandar embora. São famílias, são histórias, sabe, são vivências que e aí nós temos um caso notório, recente, que todos aqui já viram, né, lá do Itaú, que mandou demitir 2 mil funcionários, e a métrica de demissão de 2 mil funcionários que estavam atuando de home office ou no escritório foi a quantidade de cliques que eles faziam durante o dia no sistema.
Eu posso contratar, posso pegar um software aqui tranquilo que fica fazendo cliques à vontade. Mas a IA utilizou basicamente a métrica do clique. Quantos cliques dava se você desse poucos cliques, então você era um ineficiente. Mas as atividades tão diversas, sabe? Atividade administrativa, atividade de desenvolvimento, atividade de infraestrutura, atividade de qualidade, todas estão na mesma métrica da inteligência artificial, que é os cliques para acessar a plataforma ou o software deles. Esse tipo de julgamento, esse tipo de participação que tem que ter essa dimensão ética. É nisso que nós estamos preocupados. Então, o objetivo é compreender como o bom senso, visto pela lente dessa froneses, né, dessa boa ação, atua como um guia ético dentro de um processo de estratégias fundamentado na realidade mediada por humanos e não humanos. Inteligência artificial, que é só uma ponta. Né? Quando eu falo inteligência artificial, e fique claro, né, não estou falando unicamente do chat GPT, da inteligência artificial generativa. A gente fala como um todo, né? O Big Data, os recursos que são acessíveis para esses tomadores de decisão. Bom, então esse ensaio ele passa dessa estrutura de Wenten, não sei se a pronúncia é assim, eu sempre me perco, a professora Rosário vai dar uns tapinhas depois, mas ele coloca lá que um bom ensaio, né, articular, conversar sobre uma boa teoria, a gente tem que partir de alguns pressupostos que ele identifica como o que, como, por quê, quem, onde e quando. Né? Então, tentamos seguir essa mesma sequência desde a introdução, na discussão, nos resultados, mantendo sempre esse padrão. Bom, e os conceitos são o bom senso, né, que é um conceito um pouco vago, né, que é associado à experiência passada, à intuição, convenções sociais, e ao mesmo tempo ele é baseado na tradição, no sentimento, e, e, e esse é um risco, né, porque assim, o bom senso ele é o seguinte, ele vê a situação presente, o momento agora, ou seja, eu estou aqui, estou lidando com a situação e eu tenho que usar o bom senso para aquilo. Eu faço ou não faço? Libero ou não libero? Pode vir uma outra pessoa logo depois e o meu bom senso tratar de uma maneira diferente. Porque ele tem a ver com as minhas experiências passadas, tem a ver com o meu conhecimento tácito também. Só que, ao mesmo tempo, é um problema, porque se o sentimento vai estipular a regra desse bom senso, ele é arriscado, sabe, na complexidade que o mundo vive hoje. A fronese, então, é essa virtude aristotélica, a sabedoria, a prudência, né? o agir bem, sabe? Ou seja, apesar dessas situações contingentes, nós temos que pensar no que é melhor. Sei lá, aquelas 10 mil pessoas que foram demitidas, aquelas 2 mil pessoas do Itaú, será que o prompt do clique na tela era o suficiente para, sabe, para mensurar o que elas faziam pela empresa, quem elas eram como pessoas? O trabalho que ela estava entregando, será que a métrica do clique era importante, sabe? Falta isso, falta essa froneses, né? Essa técnica, essa capacidade de discernimento ético no aqui e no agora. Então, e a SAP, né, com prática, praxis e praticante, tem um caminho, né, para que a gente veja esse entrelaçamento. Mas há um vácuo ético da IA no Strategizing, né? Ou seja, a IA processa dados massivos, identifica padrões, otimiza. Os desafios são esses vieses, a IA introduz e replica vieses sociais. Quem utiliza a IA hoje tem preconceito, tem racismos, tem, sabe, tantos problemas. E aí a IA ela acaba representando isso. Aí você me diz assim, mas como que você identifica isso na IA? Porque eu uso e eu não percebo isso. É simples, peça para um Gemini, para um ChatGPT da vida fazer o desenho, por exemplo, de um médico e de uma médica. Vai ter lá duas pessoas brancas, bem lourinhas e bem bonitinhas. Peça para fazer uma empregada doméstica e ver a personagem que a IA vai criar. Se for uma pessoa negra, uma roupa de empregada, você já vê que é um viés, sabe? É um viés que é alimentado pelas pessoas que utilizam essa inteligência artificial. Essa mecanização, essa caixa preta que a gente não consegue lidar com esse viés. Nós temos que partir de um processo de educação, reeducação dessa inteligência artificial. Né? E então a IA opera sem uma consciência, uma intencionalidade ou capacidade intrínseca de um raciocínio ético. Ela precisa ser ensinada sobre isso. Então, o estrategizing híbrido, né, humano e IA, interacional e é marcado pela essa co-construção entre humano e inteligência artificial. Essa nova sociomaterialidade, onde essas capacidades humanas e tecnológicas se moldam mutuamente. Você tem que aprender a utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial vai fazer evolutivas, você não tem que acreditar cegamente no que a IA tem, mas moldando, ensinando, sabe? É uma construção. E aí essas dinâmicas de interação envolve interpretação, nuances,
as tensões, né, os julgamentos versus valores humanos, né? Será que a decisão que a IA tomou é realmente a melhor? É o que é o essencial naquela situação? É, vai causando uma superdependência, né, atrofia do julgamento humano. O ser humano confia no que a IA coloca e passa a se afastar do estudo, da necessidade para aquilo, sabe? O sense-making, né, aquele processo de interpretação que o algoritmo tem, que é diferente do que o ser humano tem, pela capacidade de acesso a dados simultaneamente. Nós fizemos um quadrinho na figura 1, né, que especifica um pouquinho sobre isso, né, e traz um pouco da literatura para se aprofundarem sobre essas pequenas nuances. Bom, então a solução seria se fazer frenético, né, fronese em ação, que é o quê? É uma mediação utilizando essa fronese humana. Mas isso necessita o quê? De um senso filtro ético, ou seja, você precisa entender que você precisa pensar eticamente antes de utilizar a inteligência artificial. Mas como que eu faço isso com gestores? É literalmente eu pegar primeiro esses gestores ou esses usuários da inteligência artificial, ensiná-los ética, ensiná-los moral, colocá-los num estudo sobre isso, para que eles pensem e utilizem este pensamento ético, esse fazer fonético, quando estiverem em uso da inteligência artificial. É não acreditar cegamente, é equilibrar essa forma de interação. E o fazer frenético, então, questiona essas premissas do algoritmo, né, viés e métrica, interpreta os resultados no contexto social, pondera os impactos não quantificáveis, cultura, bem-estar, equidade, e atua como essa bússola moral para a gente garantir a integridade nesse processo. Esse aqui é um quadrinho, o segundo quadrinho que tem lá coloca, né, que a gente vai especificando um pouco mais detalhado isso. E aí vem a recalcitrância humana. O que é isso? É a teimosia, pessoal. É a teimosia, ou seja, a fronese, então, ela tem que ser teimosa, né? Ou seja, para que a gente consiga utilizar a inteligência artificial de uma maneira adequada, nós temos que ser teimosos, né? Não podemos acreditar, nós temos que ser críticos, nós temos que dar com a inteligência artificial dentro de uma batalha contra essa sua racionalidade instrumental, né? Esse automatismo que tem. Ou seja, e a Phronesis, ela trabalha com essa introdução dessa racionalidade substantiva, baseada em valores, necessidade de garantir o controle humano, ou seja, essa noção da participação humana mesmo nesse processo. Não acreditar cegamente. Não estou dizendo que a inteligência artificial é um inimigo ou não deve ser usada. Deve ser utilizada, mas eticamente, uma inteligência artificial por si só, apenas com as respostas padrões e mecanizadas, não é suficiente para mandar embora 10 mil pessoas. Ela precisa de mais detalhes, ela precisa dessa participação humana, dessa racionalidade substantiva, para que ela consiga fazer esse julgamento. Então, a gente coloca, eu coloquei modelo, perdão, não é modelo, né? A gente coloca um framework ali, um desenho sobre essa dinâmica desse estrategiais imediato, né, que nós tentamos especificar aqui para vocês como um mapa, né, mostrando como isso acontece. Existe uma realidade material, existe um mundo virtual, existe agenciamentos acontecendo, ou seja, o ser humano interagindo com essa inteligência artificial, utilizando um recurso de um mundo digital e fazendo isso voltar para o mundo material, ou seja, uma decisão que uma inteligência artificial toma hoje, a partir de um comando humano, volta para impactar 10 mil empregos, para impactar, sabe, uma realidade social local. Se ela faz parte dessa tomada de decisão importante que envolve o social, que envolve o local, que envolve o processo, nós temos que ter esse olhar frenético. Então, a contribuição dessa discussão teórica é posicionar a Phronesis como um conceito para estudos da estratégia, conectar essa filosofia antiga, né, mas mais do que atual, aos estudos da SAP, aos estudos sobre a ética de utilização da inteligência artificial, a necessidade de se investir em treinamentos éticos ou na adequada educação da inteligência artificial nos processos de trabalhos normais, naturais. Nós indicamos também estudos aprofundados de etnografia, né? Estudo de casos sobre a utilização de estudo de inteligência artificial por gestores, por equipes, por empresas que promovem a utilização desses recursos de inteligência artificial. Aqui tem um desenho mais moderninho, né, mostrando esse fazer frenético acontecendo. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Diego. Excelente. Parabéns, Diego. Adorei a tua apresentação, as figuras que você
apresentou, e sem dúvida é um tema muito atual, recente, é o que nós estamos vivenciando, né? E observei que nesse SEMEAD tem vindo vários trabalhos nessa perspectiva, e depois a gente vai seguir aí com mais comentários. Bom, como eu disse, o segundo artigo seria para Tatiane apresentar, mas ela pediu para deixar no final, para ela conseguir entrar. E aí a gente tem que alterar um pouquinho a ordem aqui. Ahn, Quando você altera a ordem, eu só ia fazer um comentário muito rápido em relação, só porque eu sei que depois a gente comenta no final, mas só dizer que o trabalho do Diego, ele é só um ensaio teórico, mas ele é um avanço no conhecimento, porque a gente está justamente nessa fronteira do conhecimento, então a gente tem apontado uhum. elementos ali que são muito recentes, né? Então isso ficou muito claro na apresentação, o Diego me convence cada vez mais na pesquisa dele. Não podia deixar de Sim, comentar só. a professora é orientanda dele? Podia ser. Orientadora. Orientadora? Orientadora. Podia ser. Eu acho que ele está mais me orientando do que eu orientando ele. Que bom, né? O próximo artigo do Caio, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um minutinho. É estranho que eu estou num lugar extremamente iluminado. Eu não sei por que que a minha imagem está tão escura. Gente, olha. Ah, não. Eu acho que é esse papel de parede. Pode ser. Vocês conseguem ver a minha tela aqui? Sim, só não está no Isso, agora sim. Prontinho. Obrigado, pessoal. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Caio Henrique Vieira Barbosa. Sou mestrando em administração pela Universidade Federal de Lavras. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado O efeito do market share sobre o desempenho econômico-financeiro e a eficiência operacional de empresas listadas na B3 entre 2011 e 2024, né, uma análise multinível. Esse estudo ele foi desenvolvido em coautoria com Ana Paula Carvalho Mandu, também mestranda em administração pela Universidade Federal de Lavras, e em conjunto também com Jussiara Nunes de Alcântara, que é docente do Departamento de Administração e Economia também da Universidade Federal de Lavras. Como introdução, eu trago aqui que o ponto de partida da nossa pesquisa é o modelo Estrutura, Conduta, Desempenho de Bain, de 1951, né? Segundo esse modelo, a estrutura de mercado, ou seja, o grau de concentração e a distribuição da participação de mercado das empresas, que é o market share, vai influenciar a conduta dessas empresas e, por consequência, seu desempenho, né? No Brasil, esse debate é especialmente relevante, porque a gente tem empresas públicas e privadas convivendo nos mesmos setores, né? Muitas vezes competindo entre si. Então, apesar disso, a literatura nacional ela ainda apresenta poucos estudos empíricos que são abrangentes, né? Especialmente fora do setor financeiro. E dessa forma, né? A nossa motivação para esse trabalho foi justamente preencher essa lacuna, né? Testando aí empiricamente se empresas com uma maior participação no mercado apresentam um melhor desempenho econômico-financeiro e uma maior eficiência operacional também, né? Então, o foco principal, né, desse trabalho é entender se a participação de mercado, ou market share, né, no caso, realmente vai se traduzir, né, em melhores resultados econômicos e operacionais, né, e se isso muda conforme o tipo de propriedade da empresa, né, se ela é de propriedade privada ou de propriedade estatal. Como relevância prática, né, trago aqui que esse trabalho ele oferece insights, né, para gestão, para formulação e manutenção de políticas públicas,
e também traz, né, um fomento à competitividade, né, nos setores empresariais. Como problema de pesquisa, eu trago a seguinte questão, né, para esse trabalho. Qual é o efeito do market share sobre o desempenho econômico-financeiro e sobre a eficiência operacional, né, de empresas estatais e privadas listadas na B3? E com o objetivo, né, de responder a esse problema de pesquisa do trabalho, trago que o objetivo foi analisar o efeito do market share sobre indicadores como ROA, ROI e IGA, testando, né, se variáveis estruturais e macroeconômicas elas modificam os resultados, né, nos modelos econométricos que foram testados. Como hipóteses, foram formuladas, né, 4 hipóteses para esse trabalho. A hipótese H1 diz que o market share exerce efeito positivo sobre o desempenho econômico-financeiro das empresas, no caso, os indicadores ROA e ROI, né? A hipótese H2, ela fala que o market share exerce efeito positivo sobre a eficiência operacional das empresas, que é representado pelo IGA. A hipótese H3 vai falar que o efeito do market share sobre o desempenho organizacional ele varia conforme o tipo de propriedade, né, sendo mais positivo e significativo em empresas privadas do que em empresas estatais. E, por último, a hipótese H4 vai falar que o tamanho da empresa, o índice geral de endividamento, que é representado pelo IGE, e a taxa anual de crescimento do PIB brasileiro, né, que é o TX-PIB, eles influenciam significativamente os indicadores de desempenho e eficiência que foram analisados. Como fundamentação teórica, eu trago que a base conceitual, né, desse trabalho é o modelo Estrutura, Conduta, Desempenho, de Bain, de 1951, e como autores centrais, né, desse trabalho, eu trago Boardman e Vining, de 1989, né, que vão tratar aí sobre questões de propriedade e eficiência. Trago Batacaria, Morgan e Rego, de 2022, que vão tratar sobre market share e rentabilidade. E trago também Favaleça dos Santos e colaboradores, também de 2022, que vão tratar sobre desempenho empresarial, né, no contexto brasileiro. E assim, né, empresas com maior market share, elas tendem a apresentar uma maior rentabilidade e eficiência, porém, de acordo com a literatura, né, já existente, esse efeito ele pode depender, né, do tipo de controle da empresa e também das condições setoriais. Como metodologia, foi utilizado um painel desbalanceado com dados financeiros, né? Como amostra, foram analisadas 238 empresas, sendo 13 estatais e 225 privadas. Essas empresas elas foram distribuídas aí em 19 setores econômicos, né, totalizando 2.706 observações válidas. O período de análise foi de 2011 a 2024. As fontes de coleta de dados foram a base de dados da Economática, a Comissão de Valores Imobiliários, que é o CVM, e o IBGE. Optou-se, né, por excluir dessa amostra empresas do setor financeiro e também empresas com dados inconsistentes, né? E em relação ao modelo, né, aplicou-se modelos Hierarchical Linear Models, que são os modelos HLM, né, que utilizaram aí interceptos e inclinações aleatórias de modo a capturar as variações por empresa e setor, né, nesses modelos econométricos. Como variáveis dependentes, esse estudo ele trouxe o desempenho econômico-financeiro, né, representado pelo ROA e pelo ROI, e a eficiência operacional, representado pelo IGA, e as variáveis explicativas e de controle utilizadas nos modelos, né, vão incluir market share, que é a explicativa principal, a propriedade, né, que é uma dummy estatal, que atua no modelo como explicativa alternativa,
tamanho da empresa, índice geral de endividamento, que é o IGE, a taxa de crescimento anual do PIB brasileiro, que é o TX-PIB, a concentração setorial, medida por meio do HHI, e também uma interação entre market share e propriedade estatal. Como eu disse, né, utilizou-se modelos HLM de 2 níveis, com empresas, né, no nível 1, alinhadas a setores econômicos, né, que compõem aí o nível 2, com base nessas seguintes equações que eu trouxe, onde a gente tem desempenho da empresa aí no setor J, a gente tem intercepto específico para cada setor, a gente tem inclinação específica de market share por setor, né, que incorporou aí um slope aleatório. A gente tem coeficientes fixos globais, né, variações aleatórias por setor, nos interceptos e nos slopes, e também o erro residual aleatório, né, no nível da empresa. Como procedimentos, né, de estimação desse modelo econométrico hierárquico, as variáveis ROA, ROI e IGA, essas variáveis passaram por uma windsorrização bilateral a 1,5%, né, nos percentis 1,5 e 98,5%, com o intuito de reduzir a influência de outliers, né, sem distorcer a distribuição, conforme Wilcox, em 2012, e Agnes e colaboradores, em 2013. Além disso, foram estimados os coeficientes de correlação intraclasse, né, o ICC, para a variável ROA, né, que teve um resultado de 0,4161, para o ROI, que teve um resultado de 0,2577, e IGA, que teve um valor de 0,8171, né, cujos valores excederam assim, né, o limiar mínimo de 0,05 sugerido na literatura, né, trazido aí por Hawks e colaboradores em 2017, né, indicando assim uma dependência hierárquica entre as variáveis, né. Além disso, foram testadas ainda inclinações aleatórias para a variável market share, cujos modelos apresentaram variância de slope próxima a zero, né? Mas, em contrapartida, houve uma melhora significativa nos ajustes, segundo testes de verossimilhança, né? Com um P menor que 0,001. Foram estimados também, né, AIC e BIC, né, justificando a sua manutenção nos modelos finais. Como validação adicional, foram realizados testes de resíduos, teste VIF, né, de multicolinearidade, perdão, subamostras, né, por exemplo, com apenas empresas privadas. Foi realizada também uma nova inserização a 5%, né, e todos esses testes eles indicaram aí a robustez nos modelos econométricos que foram estimados. E assim, né, os modelos finais adotaram interceptos aleatórios para todos os desfechos e adotaram também uma inclinação aleatória de market share apenas para o modelo de IGA. Na parte de análise dos resultados, eu trago essa tabela 1, né, que vai apresentar para a gente as estatísticas descritivas das variáveis. Nessa tabela, é importante destacar, né, que a média do market share é de 9,8, né, porém com uma alta dispersão. As variáveis ROA e ROI apresentaram um valor médio de 0,02, né, enquanto a eficiência operacional média, que é o IGA, foi de 0,67. Esses valores, né, eles indicam uma grande heterogeneidade entre empresas e setores, né, o que justifica também a análise multinível que foi realizada. A tabela 2, ela traz uma matriz de correlação de Pearson, né, entre as variáveis, né. Nessa tabela 2, a gente observa que há correlações positivas entre o market share e as variáveis de desempenho, né, que são o ROA e o ROI, e que há também correlações negativas entre endividamento e rentabilidade, né, que também são representados aí pelo ROA e pelo ROI.
E esses resultados, então, eles se mostraram coerentes, né, com os sinais teóricos esperados para esse trabalho. Continuando aqui, né, eu trago a tabela 3, que apresenta para a gente os resultados dos modelos multinível para ROA, ROI e IGA, né? Nessa tabela, é interessante a gente destacar que o market share ele teve efeito positivo e estatisticamente significativo sobre todos os indicadores de desempenho, né? A gente tem aí que o ROA ele teve um beta estimado de 0,0034, né? Significativo a 5%. O ROI teve um beta estimado de 0,0173, né? Também significativo a 5%. E o IGA teve um beta estimado de 1,4561, né? Significativo aí a 0,1%. Além disso, né, percebe-se que o efeito, né, sobre a eficiência operacional, que é o IGA, foi o mais expressivo, né, indicando aí que empresas líderes de mercado elas tendem a converter melhor os seus ativos em receita, né? É importante destacar também que a interação entre market share e propriedade estatal apresentou sinal negativo, né, para cada uma das três variáveis principais. E apesar desse sinal negativo, né, não houve significância estatística, né, e essa tendência ela pode indicar para a gente que o impacto positivo do market share é menor em empresas estatais, né, embora não tenha havido aí uma confirmação estatística mais robusta. Como limitações e sugestões para estudos futuros, né? Como principal limitação, observou-se, como eu disse, a ausência de significância estatística na interação entre market share e propriedade estatal, e como principal sugestão para estudos futuros, né, indica-se aí a realização de investigações que integrem variáveis qualitativas, né, como governança corporativa, capacidade de inovação ou pressão regulatória, né, de modo a enriquecer a compreensão desses determinantes do desempenho empresarial. E como uma conclusão final, né, desse trabalho, eu trago que o market share ele vai se configurar, né, como um importante preditor de performance econômico-financeira e também operacional no contexto das empresas brasileiras de capital aberto, né, sendo capaz de orientar decisões estratégicas, políticas públicas voltadas à competitividade e também estudos acadêmicos, né, que busquem aprofundar a relação entre estrutura de mercado e resultados corporativos. E como implicação principal, né, desse trabalho, eu trago que empresas líderes em seus respectivos setores, elas tendem a operar com uma maior eficiência e uma maior sustentabilidade financeira, né? Só um minutinho, eu só perdi a tela da apresentação. Aqui trago as referências bibliográficas, né, utilizadas nessa apresentação. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Fico à disposição. Parabéns, Caio, pela apresentação. Obrigado. Analisou, né, a questão da competitividade brasileira, competitividade empresarial, essa questão da estrutura de mercado, governança, desempenho, que são temas também fundamentais. Acredito que no final, que tiver as 4 apresentações, nós vamos identificar como esses artigos eles vão se relacionar. E o próximo artigo, deixa eu ver aqui, Executive Over Confidence and Firm Performance. Quem que Sou vai eu, apresentar? Oi? sou eu, Andressa, vou compartilhar. Andresa. Isso mesmo. Estão vendo a tela? Ainda não. Ainda não? Não. Não. E agora? Sim, né?
Sim, só É precisa isso. colocar em tela cheia. Para mim já está em tela Isso. cheia. Deixa eu tentar de novo. E Foi, tá em agora? tela cheia. Tá, Tá certo perfeito. isso aqui. Ah, então tá bom. Então, meu nome é Andressa, né? Eu sou doutoranda em administração e contabilidade na FURB, em Blumenau. Esse trabalho surgiu de uma matéria de tomada de decisão. Eu e o Manuel somos colegas, né, de trabalho e a gente pesquisa na mesma linha, que é a linha de inovação. E como nosso doutorado tem junto administração, contabilidade, numa discussão dessa matéria de tomada de decisão, surgiu esse termo eh, dos executivos com superconfiantes, né, com excesso de confiança. E a gente se interessou porque quando visto do lado da contabilidade, digamos assim, de uma forma genérica, ele ele é visto com um impacto muito negativo, porque geralmente ele vai se arriscar muito e vai colocar a empresa em risco, digamos assim, né? E mais na linha de inovação é o contrário, porque ele é um cara que ele se arrisca. Então ele pode também trazer um impacto positivo, porque ele vai tentar novidades, vai tentar buscar, né? Manter a empresa competitiva no mercado, tentar uma inovação inusitada, então ele tem esse lado positivo também, e a gente se interessou e foi buscar na literatura para entender mais e talvez ver o que poderia moderar, né, esse líder. Então, assim surgiu o nosso artigo, então, que o excesso de confiança do CEO, do executivo, né, e o desempenho da empresa, uma análise multinível do papel moderador da governança e do endividamento. Então, como eu comentei, né, o nosso tema é foco na liderança, então ela exerce um papel central na definição, né, da estratégia no desempenho das empresas. A gente usa como base a teoria de alto escalão, né, que traz, então, que essas características cognitivas e comportamentais dos gestores vão influenciar as decisões estratégicas da organização, né, e a gente traz o overconfidence, então esse excesso de confiança que é um traço amplamente estudado, né, justamente por seu impacto ambíguo nas decisões e resultados corporativos. Pode atuar de forma positiva, né, pela questão de trazer inovações, ideias ousadas, mas também de uma forma negativa, porque às vezes esse CEO ele vai tomar decisões muito arriscadas e prejudiciais. Tem algumas literaturas até que traz assim que às vezes ele vai maquiar dados, porque ele acredita tanto naquilo que ele está fazendo que é correto, que se alguém, né, vem dizer para ele, não, você está se arriscando demais, você pode afundar a empresa, digamos assim, ele vai tentar cobrir aquilo porque ele confia muito no que ele está fazendo, ele tem realmente um excesso de confiança, né, ele, como, digamos assim, sabe mais do que os outros, ele acredita, né, tanto no que ele está fazendo e por isso que ele é tão arriscado. Então, a gente traz, né, justamente o que o estudo mostra, né, que esse CEO, ele tem esse excesso de confiança, que ele acredita nos resultados futuros, que ele acredita, né, que ele já sabe o que vai acontecer, e isso pode impactar negativamente o desempenho da empresa, né? E o desafio que a literatura traz, justamente, é tentar equilibrar essa autoconfiança excessiva, que, como eu comentei, ela não é de todo ruim, né? Ela pode trazer impacto positivo justamente da empresa buscar uma inovação, buscar diferenciais estratégicos, né? Porque o líder também que ele não tem a confiança, que ele é um líder com baixa confiança, ele vai ficar num terreno muito seguro para ele, né? Então, às vezes, ele não vai pegar uma inovação, ele vai ficar naquilo que ele conhece, porque ele não tem essa segurança de se arriscar. E o líder super confiante já ao contrário, às vezes ele vai arriscar tanto que ele pode botar a empresa em risco. Então, a tendência, né, quando a gente vai buscar na literatura, justamente é que os executivos superconfiantes gerem mais endividamento para a empresa, porque justamente eles vão se arriscar mais, vão colocar o cavalo no freio dos bois, que se diz, né? Eles vão se ter essa visão tão otimista, né? Acreditar no longo prazo vai se recuperar, e até mesmo, né, às vezes ocultando essa informação, porque ele acredita muito mesmo nas ideias dele, e às vezes nem vai escutar o conselho, não vai escutar os outros membros, porque ele acredita que o que ele está fazendo é certo e vai dar bom resultado. E é o que a gente traz também, que é o outro moderador, a governança, né? Porque daí a literatura também traz, que então esses conselhos de administração de forma robusta, né? Ele pode ser um mecanismo que vai auxiliar esse líder super confiante, botar ele com o pé no chão, né? Ele vai trazer esse apoio. Então, essa é a
lacuna de pesquisa, e a questão de pesquisa, então, é qual a relação de diferentes níveis de confiança do executivo e o papel moderador da governança e do endividamento no desempenho organizacional. Então, a gente traz a teoria do alto escalão como base, né, que ela traz, então, a questão das decisões corporativas, né, reflete as preferências e disposições dos líderes, enfatizando que as ações das empresas são, em grande parte, extensão, né, do que os gestores acreditam. Então, portanto, compreender esses atributos é essencial para a gente entender os comportamentos estratégicos e seus impactos no desempenho organizacional, né? E essa superconfiança do executivo, né? Que é um traço de personalidade dele, então, que pode influenciar significativamente as decisões e o desempenho da empresa. Então, esse excesso de confiança, né, é essa percepção inflada que o executivo tem, né, positiva, às vezes até excessiva, né, do que ele acredita possuir. Há 3 aspectos principais do excesso de confiança, né, a superestimação, então ele envolve uma percepção exagerada de habilidades, desempenho, controle, né, sobre eventos que vão acontecer, né, ele acredita que ele sabe que pode acontecer no futuro. Supercolocação, caracterizada pela crença de que ele é superior à média, então ele acha que ele sabe mais do que os outros. E a superprecisão, definida pela certeza excessiva de estar correto. Então, ele vai acreditar que ele está correto. Então, é o excesso de confiança, né? Eu sou bom, eu sei tudo, e o que eu quero vai dar certo, concluindo assim. Então, a gente daí trouxe a moderadora, que é a governança corporativa, né? Então, que é esse conselho de administração independente, que vai estar vendo de fora essa questão que o líder está abordando, então ele pode ajudar nessa tomada de decisão, né? Estudos indicam, então, que esses sistemas robustos, né, estão associados e ajudam, então, a mitigar esses riscos, né? E executivos com baixo excesso de confiança tendem a valorizar mais a governança do que os executivos autoconfiantes. Apesar da governança poder, né, mitigar esses riscos, o executivo superconfiante, às vezes, ele tende a não ouvir a governança justamente porque ele sabe mais, né? Ele acredita que ele sabe mais. E o endividamento, então, né? Ele é uma característica que está relacionada a esses executivos de excesso de confiança, né? Quando alguns preferem aproveitar oportunidades de alavancagem, outros demonstram maior preocupação com a estabilidade financeira, né? Optando por estratégia de menor exposição. Então, o endividamento excessivo, né? Ele é motivado pela autoconfiança. Já o líder que tem uma baixa confiança, digamos que a terminologia que a gente usou aqui, ele não vai se arriscar tanto, então vai ter um endividamento menor. Então, nossas hipóteses de pesquisa, a gente tem 5 hipóteses. H1, a gente traz, então, quanto maior o nível de confiança do executivo, menor a relação significativa com o desempenho organizacional. A hipótese H2A, então, quanto maior o nível de confiança do executivo, mais negativa a relação com a governança. E quanto maior o nível de confiança do executivo, mais a relação entre a governança e o desempenho organizacional. H3A é quanto maior o nível de confiança do executivo, mais forte a relação positiva, né, com o endividamento. E H3B, quanto maior o nível de confiança do executivo, mais forte a relação negativa do endividamento e desempenho organizacional. Então, a gente a pesquisa quantitativa, descritiva, a gente usou dados secundários, né? Usou também modelos lineares ericárquicos. A nossa amostra são 469 empresas de diversos países, no período 2011 a 2023, totalizando 5.628 observações, e a base de dados que a gente usou foi a Refinitiv. Então, as variáveis de pesquisa, a gente usou o ROA como variável dependente, né, o desempenho, as moderadoras, então, total de dívidas, e o nível de governança corporativa, que é o índice de 0 a 100 da base da Refinitiv também. O excesso de confiança, a gente usou como base o estudo de Schramm e Zikman, que a gente pega 3 informações da base de Refinitiv, que eu já explico em seguida. Então, a nossa base se baseou nesse estudo esqueci o nome dele ali, do Schramm e Zikman, de 2012, ele que traz, então, que as 3 sugestões para medir esse excesso de confiança do CEO. O excesso de investimento, o excesso de aquisições e o excesso de endividamento. Então, a gente pegou essas 3 informações da base Refinitiv, o investimento das empresas, número de aquisições,
o endividamento para moldar esse excesso de confiança. E esse é o nosso modelo também Erecarc e o modelo geral da pesquisa e análise individual às fórmulas. E a gente dividiu esse grupo em 4 grupos, então. O grupo nulo era o que nenhum ultrapassou a mediana em nenhum dos pontos. Então, ele não ultrapassava a mediana. O grupo de baixa confiança é aqueles que apresentaram excesso de confiança em apenas um dos indicadores, é um ponto. O grupo 2 médio é aquele que apresentaram 2 indicadores, e o grupo de alto é aqueles que apresentaram em todos os 3 indicadores. Daí, com isso, né, a gente primeiro fez a análise descritiva dos países, das observações. A gente tem diferenças aí expressivas, né, entre governança e endividamento. A governança média global é de 54,47 e endividamento 21,77. O ROA 6,41. Os Estados Unidos, Suíça e Índia apresentam menor desempenho médio. E o Brasil apresenta baixo ROA e governança intermediária. O resultado do modelo multinível, né? Então, a gente vê pelo effect size que os executivos com baixa confiança, os mais cautelosos, têm impacto mais positivo no desempenho organizacional, relação positiva com a governança e negativa com o endividamento. E os de autoconfiança, superconfiante, e ao contrário, vai ter impacto negativo com o desempenho, positivo, negativo com a governança e positivo com o endividamento. Isso então está de acordo com o que a literatura já apontava, né? E esses executivos que vão estar no meio, os moderadamente confiantes, eles apresentam desempenho inferior, mas a risco de forma mais equilibrada, né? Não tendo, então, um efeito tão positivo com o endividamento e com um impacto também mais positivo com a governança. E os resultados da análise individuais, quando a gente vai analisar o executivo com investimento, endividamento e aquisição, a gente vê que o excesso reduz o desempenho, né? Realmente ele vai investir mais e vai acabar reduzindo o desempenho da organização. A governança vai mitigar esses riscos realmente. A dívida, né? O endividamento vai ter um impacto maior, uma relação mais positiva com o líder superconfiante, o CEO superconfiante, mas o cauteloso ele vai ter menos endividamento. E aquisições vai ter maior resiliência em ambientes, né, de alta confiança. Então, a nossa pesquisa, né, corrobora com Burg-Real e Rev-Real, que a confiança moderada pode contribuir pelo desempenho. A governança, então, reduz os efeitos negativos da superconfiança. O endividamento elevado detoria o ROA, né, especialmente com excesso de superconfiança. E a interação entre liderança e estrutura de controle é determinante para o desempenho, né? Essa característica do líder vai realmente influenciar o desempenho da empresa. E então, o excesso de confiança executiva afeta negativamente o desempenho, né? A governança corporativa e o nível de dívida influenciam de forma distinta o perfil do executivo, e o equilíbrio entre alta confiança e prudência é essencial para o sucesso sustentável da organização. Então, as contribuições teóricas, né, realmente é integrar a literatura sobre liderança, governança e finanças, sob uma perspectiva multinível, trabalhando, então, a teoria de alto escalão como base. E as gerenciais realmente destaca a importância de alinhar o perfil dos gestores, né, na estrutura de controle de controle e financiamento. Então, a agenda futura, a gente sugere o uso de dados, nossas limitações, então, é o uso de dados secundários, né, a ausência de uma análise mais qualitativa para entender melhor esses perfis, esses líderes, né, desse líder super confiante. Para futuras pesquisas, a gente sugere, então, investigar contextos culturais distintos, testar variáveis mediadores, outras variáveis mediadoras de controle, como exemplo, a cultura organizacional, idade do CEO, experiência do CEO também, e aplicar métodos longitudinais e mistos. Então, seria isso. Obrigada. Parabéns, Andresa. Um estudo secundário e trabalhar a questão do desempenho e entender como que o comportamento vai influenciar no desempenho organizacional.
Eu Uhum. estudo estratégia comportamental, adorei o artigo também, gostei muito. Obrigada. Só estou tentando Bom, descompartilhar aqui, peraí. tudo Achei. bem. Viu? A Tatiane, ela não vai conseguir, entrar na sala, então vou fazer a apresentação dela, tá? Só um pouquinho. Certo? A minha tela aparece para vocês? Sim, só não está o modo apresentação. Tá certo? Muito obrigada. Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Lidiane, doutoranda do, do curso de administração, no Mackenzie. Sou professora na Universidade do Estado de Mato Grosso. E todo artigo tem uma história, né? Então, esse artigo, ele foi realizado por uma colega do mestrado, Tatiane Teixeira Neri, e eu venho no momento para ajudar na submissão, deixar, sair de uma revisão da literatura para um artigo, inicialmente participando aqui no SEMEAD e futuramente aí submetendo a um periódico. Então, o tema dessa pesquisa é diversidade cognitiva e tomada de decisão em equipes de topo, uma revisão sistemática. Os autores, Tatiane, professor Felipe Silva Martins, que é nosso orientador, e Lidiane da Silva Souza. Então, o que significa, né, essa diversidade cognitiva? Todos nós nos relacionamos em grupos, em equipes e nos confrontamos com diferentes formas de pensar, interpretar e agir. Conforme a informação chega até nós, nós temos uma interpretação e passamos isso à frente. E além dessa diversidade demográfica ou funcional, ela expressa diferenças profundas de raciocínio e percepção. Então, a visão que as pessoas têm do mundo, o conhecimento, a cultura, tudo isso também vai influenciar a forma dela transmitir esse raciocínio, ela moldar esse raciocínio e a sua percepção. E quanto maior a diversidade cognitiva, ela pode ampliar a análise e gerar soluções criativas. Mas, como essa diversidade cognitiva, ela difere entre as pessoas, ela também pode dificultar consensos e comunicação. E aí, dessa forma, ela pode aumentar os conflitos em equipe. Em contextos estáveis, essa dualidade torna-se crítica para decisões rápidas e bem fundamentadas. Então, no mundo corporativo, as decisões hoje elas têm que ser muito rápidas, muito bem fundamentadas, e se demora para tomar essa decisão, é claro que você abre mão de uma parte de uma clientela, de uma decisão que tem que ser para ontem, né? As decisões têm que ser muito rápidas. E aí é identificado na literatura, de acordo com Mello e Hetz, 2015, que não há ainda há indefinições conceituais e lacunas de mensuração. A partir disso, surgiu a questão de pesquisa. Como a diversidade cognitiva influencia a qualidade das decisões estratégicas em equipes de gestão de topo? Objetivo: reunir e analisar evidências sobre seus impactos, benefícios e desafios em equipe de gestão de topo. Bom, e aí é perceptível a variação de estilos de pensamento, e a diversidade Professora cognitiva. Lidiane, Oi. desculpa, é que ainda está no primeiro slide, não sei se ela estava passando.
Eu passei, não foi? Não, desculpa, eu só estava falando que eu não queria interromper. Deixa eu ver. Está no primeiro slide. Não passou? Não, professora. Para Vou mim não tentar está nem no de... modo apresentação aqui. Agora sim, agora tipo foi para o slide 4. Agora passou, né? 4. Então Tentei para o tá. 3, só para a gente ver. Isso. Gente, obrigada por avisar, porque eu passei e não percebi. Bom, continuando. Então, a diversidade, ela não é uma forma, não é como numa indústria que você vai fabricar uma peça e você vai visualizar essa peça fabricada. Ela não é visível, mas ela expressa diferenças profundas de interpretação e respostas a problemas estratégicos. E também atua como ativo estratégico, amplia a análise, estimula a inovação, melhora diagnósticos e decisões. E voltando para toda essa questão, ela também pode gerar conflitos cognitivos e desalinhamentos, exigindo comunicação, confiança e práticas colaborativas. Conflitos moderados favorecem análise crítica sobre alta urgência e baixa coesão e prejudicam decisões. Seus efeitos são não lineares, influenciados por confiança, liderança e inteligência emocional coletiva. Então, tem vários aspectos relacionados à diversidade cognitiva que vão ser complementares, que vão ser companheiros para que realmente essa diversidade cognitiva ela tenha um efeito positivo dentro das organizações. Quais são os desafios e caminhos teóricos da diversidade cognitiva? Então, é perceptível a falta de clareza conceitual, a falta de mensuração de instrumentos, uso de proxies, formação, trajetória e estilo cognitivo, dificuldade de comparação e generalização entre estudos. Em relação ao nível, nível organizacional, a diversidade cognitiva ela pode ser vista na cultura, na aprendizagem, nos sistemas adaptativos. No nível grupal, comunicação, confiança, metacognição coletiva, que é o pensar sobre o pensar, pensar sobre as atitudes. O nível individual, valores, experiências, estilos cognitivos. Então, é necessário que exista essa interação entre os níveis. Eu preciso do nível individual, eu preciso do nível grupal e eu preciso do nível organizacional, para que eu tenha uma identidade única no meu nível organizacional. E essa integração entre níveis fortalece a aprendizagem coletiva e decisões adaptativas. Qual que foi a metodologia deste trabalho? É um estudo baseado em revisão sistemática da literatura. Foi utilizadas etapas conforme Lial, 2017, em que tem várias perguntas relacionadas ao artigo, e no final você tem os artigos que fazem parte daquele corpus. Então, todos os artigos que foram caracterizados como CR são artigos que têm foco direto no tema e PR parcialmente relacionado. Os demais, eles são excluídos da base de dados. Então, a base de dados foi Scopus e Web of Science, expressão de busca, cognitive diversity, decisão make, top manage, team, Desculpa, Lidiane, não sei se você está. Oi. Não sei se você está passando, mas os slides não estão passando. Juro. Não passou de novo? Não. Desculpa interromper. Engraçado. Acho que a gente. Será que é a minha internet? Pode ser a minha, está variando muito hoje também. Aqui, metodologia. Funciona só quando você clica no slide. Quando você passa nas setas, aí não está passando. Mas agora passou, né? Está em metodologia? Não, passou, mas porque quando você Metodologia. clicou pela última vez. Posso ir apresentando assim para Isso, pode, que daí a gente Pode, vai né? vendo aqui. Para não ficar travando e funcionar, né? Questão do tempo. Então, na questão da metodologia, né? Essas foram as perguntas chaves e no início foram 141 artigos até chegar aos 18. Esse é o fluxograma do processo de exclusão bibliográfica, o fluxograma de Prisma.
E aí, no final, nós temos aí 18 artigos incluídos. A partir desses 18 artigos incluídos, nós identificamos contribuições, desafios e limites. As contribuições é que a diversidade cognitiva, ela estimula a criatividade, a inovação e as decisões mais robustas, ela amplia perspectivas e alternativas na análise estratégica, e o conflito de tarefa moderado favorece o debate e o aprendizado coletivo. Então, esse conflito de tarefa, ele também é algo positivo. Em relação aos desafios, pode gerar ruídos de comunicação e dificuldades de consenso, desalinhamentos cognitivos afetam a coesão das equipes, efeitos depende de confiança, liderança e coesão. Então, isso aqui também está ligado muito à questão do líder, como que ele vai fazer para enfrentar esses desafios. Questão dos limites. Pouca investigação sobre o impacto no tempo de decisão. Então, são pesquisas que ainda devem ser feitas. Medições imprecisas e diferentes critérios entre estudos, falta de instrumentos para avaliar a diversidade cognitiva. Seguindo, nós temos funções. A diversidade cognitiva, ela pode atuar como variável independente, moderadora, mediadora e de controle. Os efeitos dependem de fatores contextuais, como eu já havia falado, como confiança, conflito, inteligência emocional coletiva. A diversidade cognitiva, ela desempenha um papel não linear, com potencial explicativo para o desempenho coletivo. E as abordagens, vários estudos em setores como bancário, hospitalar, educacional e tecnologia, pouca presença de indústria, startups, cooperativas e setor público, baixa representatividade de países emergentes e amostras concentradas em grandes empresas, e as lacunas, subapresentação da América Latina e África, escassez de estudos longitudinais, falta de instrumentos validados e de mensurações precisas da diversidade cognitiva, relação com o tempo de decisão ainda pouco explorado. Então, como contribuição a essa revisão sistemática da literatura, a Tatiana ela fez a pesquisa dela sobre diversidade cognitiva em equipes de projetos, avaliando essa questão da qualidade das decisões estratégicas, e ela trabalhou com o método CONTE por meio de modelagem de equações estruturais. Então, além de buscar na revisão sistemática da literatura, ela foi para a questão desses dados empíricos. Quais são as considerações finais? A diversidade cognitiva melhora a qualidade das decisões estratégicas, ampliando a análise, o diagnóstico e a formulação de alternativas. Seus efeitos positivos dependem da comunicação, confiança e gestão de conflitos entre os membros da equipe. Persistem resultados contraditórios e lacunas metodológicas, especialmente em relação ao tempo de decisão e à mensuração da diversidade. A escassez de estudos longitudinais e de instrumentos padronizados, o que limita comparações entre pesquisas. O avanço do campo requer modelos teóricos integrados e métricas válidas, além de práticas organizacionais que valorizem a escuta, a colaboração e a integração cognitiva. Então, integra achados sobre diversidade cognitiva e decisão, limitações conceituais e falta de métricas padronizados, e estudos que conectem pessoas, equipes e organizações, pesquisas em diferentes tipos de empresas e países. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para perguntas e contribuições. Muito obrigado, professora. Pessoal, muito obrigado também, né? Apresentei no lugar da Tatiane, não gostaria que ela estivesse aqui, porque é um desafio, né? E acho que agora a gente pode discutir, né, sobre os artigos. Professor Eduardo não conseguiu, né, professora Rosália? Não, ele me informou que avisou e avisou
a organização do semiárido, porque ele está com uma outra visita técnica com os alunos que coincidiu no mesmo horário. Então, ele disse Uhum. que tinha avisado que eu não ia conseguir participar realmente. Ah, sim, tranquilo. Então, nós vamos seguir aqui e eu vou deixar aberto, se alguém quer iniciar com alguma discussão, alguma pergunta, né? Aproveitar os 20 minutos que nós temos. 20 Eu minutos preciosos. posso iniciar, Lidiane, já que Pode. você terminou, começo com o seu trabalho? Eu acho que eu revisei, eu não acho, tenho certeza que eu revisei o seu artigo, e é muito raro a gente conseguir revisar e depois participar da apresentação do paper, né? É bem raro de acontecer comigo, mas aconteceu agora. Então, eu gostaria de só enfatizar o que eu coloquei na revisão, não sei se você chegou a dar uma olhada na revisão já, e aí, pela sua fala, me pareceu que é isso mesmo. Como você contou a história no início ali, o trabalho ele é, né, da sua colega lá de mestrado e que ficou, aí você entrou para levar adiante a pesquisa, né? E aí o que eu percebi durante o texto, realmente isso, os dois ou três últimos anos, não entraram na revisão sistemática. Então, tem vários pontos que já avançaram na literatura e não estão ali. Então, isso vai dificultar, porque você falou, né, que a ideia daqui é levar, obviamente, para a publicação, então esse é um ponto que vai pegar. Então, eu sugiro, né, tem duas alternativas. Uma é refazer, que eu acho que você não vai fazer isso, é refazer e alterar e trazer mais artigos ou artigos recentes para essa discussão, ou colocar uma justificativa como limitação da pesquisa, algo que justifique o porquê não tem, os dois últimos anos não estão contemplados, porque muitas pesquisas saíram em 2023, 2024, 2025, relacionadas ao tema, né? Então, eu Sim, acho que esse eu aí é um acredito, ponto. professora Rosália, que tenha uma relação aí com o método que ela utilizou, que foi esse protocolo Prisma, com as perguntas de Leão, e ele fala Uhum. assim, se o artigo ele está totalmente relacionado ou parcialmente relacionado. Então, seguindo aqueles critérios, fazer esse novo check-in, né, essa conferência, para identificar se realmente ficou algum artigo Isso, e colocar nesse grupo. Eu acredito que pode isso. ser algo assim nesse sentido. E aí vou até conversar com a É, Tatiana e conversar com o nosso professor. isso, porque aí Agradeço você muito pelo consegue. olhar, agradeço muito. Porque o revisor qualquer revisor que pegar novamente vai ver, vai sentir falta dessa literatura recente, né? E o outro ponto que nem lembro mais se eu coloquei lá na avaliação, mas que você apresentou muito bem, é trazer ali as lacunas e trazer os limites e aproveitar esses termos e esses limites que você está colocando ali para trazer essa discussão para o texto. Então, o texto ele ainda parece um pouco carente desse aprofundamento nessas discussões, em apresentar com mais profundidade essa agenda futura de pesquisa, porque há uma agenda de pesquisa muito pertinente, a gente vai, né, tá vendo que tem uma conversa com o trabalho da Andressa, tem uma certa tangencia de alguma maneira quando o Diego está colocando aquelas questões todas ali do strategizing e da própria Fronesis com esse bom senso, então a gente está olhando que tem elementos cognitivos que se conversam aí, mas eu sinto que falta dar essa profundidade ali para poder passar numa revista, né? Tá bom? Acho que era isso, e depois eu acho que eu tinha colocado mais algumas coisas lá, né? Algumas sugestões também para cruzar aí com o nosso strategizing, por exemplo, que eu acho que faz muito sentido. Sim, tranquilo, professor. Agradeço muito as contribuições e vou passá-las para frente com os outros autores. Bom, então, seguindo, né, após as contribuições aí da professora Rosália, vocês querem fazer mais algum comentário de outro artigo, abrir para outras discussões? Eu também, nossa, eu gostei muito de todos os artigos, mas esse artigo da Andresa, como eu estava comentando, é muito legal, né?
esses tempos atrás, nós trabalhamos numa oficina de gestão estratégica para pequenos negócios. E a gente trabalhou muito essa questão do comportamento, que o comportamento do gestor, ele tem um efeito aí no desempenho da empresa. Mas a gente teve um olhar aí para pequenos negócios, e aí a sua base de dados é extensa, trabalhou com dados secundários, e você vê a fundamentação disso, você vê a confirmação disso, então achei muito interessante. Eu vou dizer que eu não conhecia o termo, eu trabalho com liderança, mas eu geralmente trabalho com dados primários, né? E achei bem interessante esse método. Até foi uma professora que ela é da USP agora, ela era da FUBA da USP, que é a Ilse, que nos ajudou ali a montar esse modelo para medir, né? E pesquisando do comportamento, eu fui pegando, a gente vai achando, tem que manter o foco, né? Mas eu fui achando outros modelos que tinha até assim a questão do narcisismo do CEO, né? Tem um amplo assim coisa de comportamento, né? Daí tem ao contrário, o CEO muito cauteloso, né? Então ele vai ser um cara que realmente é aquela empresa que o cara às vezes não adota nem. Eu lembro que quando surgiu o Pix, tinha empresa que não adotava o Pix porque era perigoso, assim. Então é o cara que é muito cauteloso, que também não é bom, né? Mas o narcisismo eu achei bem interessante, daí tem do excesso de confiança, tem uma gama, assim, de questões comportamentais que realmente envolve a pessoa que está lá na frente, né? E como a Rosália comentou, eu achei interessante, porque creio que você também tinha comentado, já tinha dado a deixa, assim, que os artigos estão relacionados, né? Ele vem trazer justamente essa questão da tomada de decisão. Quando eu ouvi do Diego, eu fiquei pensando realmente assim, como as empresas estão usando a inteligência artificial hoje para tomar uma decisão, né? E você diz, o líder, dependendo do prompt que ele colocar, vai confirmar o que ele acha, né? Porque, que nem disse um outro colega esses tempos num outro seminário que eu estava até de pesquisa qualitativa, e ele falou assim, porque a inteligência artificial, tu pergunta as coisas e ele diz tudo é lindo, tudo é ótimo, né? Parabéns, ótima pergunta, muito bem pontuado, né? Tudo que a gente fala nela, ela infla o nosso ego, né? E daí eu fiquei pensando, imagina um super confiante ali perguntando e a inteligência confirmando para ele. Nossa, você tem visão do futuro, né? Então a gente está num momento assim que realmente eu achei o trabalho do Diego bem interessante, essa questão assim de repensar, né, quando você pergunta e o que você está ouvindo, né? Assim, eu trabalho com comunicação e você escuta muitas coisas e a pessoa fala, mas eu fiz pelo chat, o chat fez isso, o chat fez aquilo, né? Há questões até de geração de imagem e até onde as pessoas estão tendo esse filtro, esse discernimento, assim, eu achei bem legal mesmo, tentando contribuir, assim, né? Eu tenho tido uma percepção que eu acho que talvez assim para pesquisador é muito difícil pegar assim a gente, né, o peixe pela boca, porque nós somos, eu penso, né, nós somos Hum. críticos, então é muito complicado. Mas talvez o iniciante não, né? O iniciante não é tão crítico, Para assim. os iniciantes não, mas para Mas, nós pesquisadores até a gente Hum. até utiliza, mas você não Uhum. vai por aí pegar os dados da IA, você vai Sim. utilizar seu banco de dados. E até nós tivemos ontem uma apresentação no painel que falou dessa questão da ética, da Uhum. segurança. Quais são os Uhum. dados que nós estamos colocando nessa IA, né? Quais os Uhum. riscos que nós estamos correndo? Então, parece que está tudo muito, muito ligado mesmo. E poxa, é bem complicado como gestor. Uhum. Eu escrevi um artigo, estou esperando agora a confirmação, né, se vai ser aceito ou não no periódico, mas é sobre os aspectos negativos do uso da tecnologia na tomada de decisão. E a gente Muito percebe bom. muito essa questão do viés, dá Uhum. mais trabalho para você tomar uma decisão. Uhum. Tem muita alternativa e aquilo vai poluindo e você fala, e agora? Qual que é a decisão, né, que eu tenho que tomar? Acredito que o Uhum. Diego vai complementar aqui minha fala. Você ia falar, acabei te interrompendo. Desculpa, Diego. Eu ia dizer assim, professora, que tem umas coisinhas que vêm me acontecendo, né? Por exemplo, dois efeitos que eu estou reparando que não tive a chance de colocar nesse artigo, né? Que ele já tem um tempinho. E foi um texto da nossa disciplina do ano passado, né, professora Rosário? Acho que foi no segundo semestre do ano passado, então já é antiguinho o texto, né? Foi desenvolvendo aí com o tempo, já pegou feedback de outros eventos. É que a gente gosta de ir pegando feedbacks e ir melhorando a cada momento, né?
Mas, reparem, eu acho que eu submeti umas 14 produções esse ano, em eventos e, sabe, eu vou colocando para me colher feedback. Dessas 14, eu só tive dois feedbacks que foi feito por alguém mesmo, por um professor que leu meu trabalho e deu um feedback no trabalho. E eu não sei como é que está sendo a realidade de vocês, se vocês não estão pegando um prompt de IA como devolutiva do pesquisador, e ele assinando lá o feedback, mas é um prompt de uma IA mal feito ainda. E a gente não está falando de um aluno, que provavelmente é um pesquisador experiente que só está jogando um artigo lá, pegando o prompt dela e jogando. Jogando ao ponto de sair até aquela afirmação assim, você concorda com esse texto, sabe? E vem aquele negócio. Aí eu esperando o meu feedback no evento da revista e vem um prompt de IA. A professora Rosália aqui é editora da revista da UFSC, né? E ela de vez em quando externaliza em uma palestra, uma fala ou outra, que ela está tendo dificuldade de conseguir os pareceristas por causa do uso indevido da inteligência artificial. Agora, questões de trabalho. Eu sempre gostei de escrever muito bem. Quando eu escrevo um negócio, o pessoal diz assim, usou em qual IA? Tá tão legal. A IA Diego Alexandre Duarte. Mas está vendo que hoje é uma desconfiança da forma como você escreve. Às vezes até eu, conversando com a minha orientadora, falo assim, esse aqui é IA. Eu falo, não, esse aí é meu. O outro ali é IA, mas esse aí é meu. Porque hoje é tão, sabe, em que momento é você, em que momento é IA? Por isso que a gente fala de uma questão híbrida. Porque hoje já está tão assim que o que é você e o que é IA, sabe? E aí, quando você parece que agora escrever, parece-me que agora, nesse momento, escrever bem é IA, né? Ou seja, a gente tem que escrever mal, ou tu tem que mostrar uma característica ruim para te passar por um editor, passar por, sabe, por um filtro para não te qualificarem como IA. E aí também tem outro grande obstáculo dessa geração, que é os possíveis identificadores do uso de inteligência artificial, aquele software que algumas universidades estão adquirindo aí, promovendo. Eu passei por um problema no meu mestrado, que foi feito antes dos recursos de inteligência artificial, de que um professor apontou que eu utilizei inteligência artificial porque deu aderência de 33,3% em um dos softwares que ele colocou. Ele mandou essa observação, né, por escrito lá no e-mail. Eu fui atrás da tese dele, de 2001, falei até para minha professora. Coloquei no mesmo identificador de IA que ele usou na minha dissertação, e a dele deu 71,4. Aí eu tive que mandei e-mail para ele explicando, falei assim, ó, como é que a IA é alimentada hoje? Primeiro ela pegou os dados que estão disponíveis, que estão públicos, nessas bases de dados, sabe, a sua tese, os seus textos, os seus artigos tá lá. Se você escrever igual você escreveu aquele artigo, aquela sua tese, aquele seu texto, ela vai dizer que é similar, porque ela vai dizer que é dela. O texto não é seu, é dela. Tá vendo essa dificuldade de você lidar com esse ambiente hoje para o pesquisador, para o aluno, e é um obstáculo para nós tentar vencer, né? Porque vai ter um momento que você vai ver uma ótima escrita e vai dizer, isso aqui, qual IA será? Qual o prompt? Na verdade, foi a pessoa. E quando você diz assim, não, esse aqui, olha, os errinhos aqui, nossa, eu estava sentindo falta, que era esse aqui é um texto bom. E na verdade foi a IA que já está bem desenhada para atender um professor, um segmento. Hoje, você tem prompts assim que eu pego, por exemplo, professora Lidiane, pego os seus textos ali, jogo dentro do IA, eu crio um prompt ali, coloco assim, ó, agora vamos fazer um artigo, pense agora, você é a professora Lidiane, tem a forma dela de escrever, de falar, e você vai escrever um texto que seja aderente para ela. Ele vai fazer uma forma. Mas porque eu sei utilizar a inteligência artificial, eu sei direcioná-la para o que eu quero. Mas, de novo, é aquela que a gente está tentando discutir no meu artigo. Meu viés, minha posição, ela vai seguir o meu jeito de pensar. Que se for um jeito ruim ou não, esses são os obstáculos desse período, né, na minha opinião. Então, Diego, só para contribuir, ontem nós discutimos sobre isso, e aí veio uma discussão a respeito assim, se eu, humano, crio o prompt, por que que foi a IA que criou o conteúdo? Então, o que é meu, o que é da IA? Né? E aí, no final da discussão, nós chegamos a um acordo que a IA é um complemento, é uma complementaridade. É um hibridismo que o Diego está sugerindo. Ah, como, prof? É esse hibridismo, Uhum. essa ação conjunta que a gente está sugerindo ali. Essa discussão, É, eu estava no PDW agora, da RAI, e é a mesma discussão lá, e a mesma discussão entre os editores. Então, agora as revistas estão, a RAI logo vai publicar um editorial de como usar a IA, nós estamos publicando também, o nosso deve estar saindo,
e exatamente isso, o que que pode, o que que não pode, o que que a IA, né, o que que a revista vai aceitar, o que que não vai. Agora, como editores, nós estamos recebendo muita avaliação feita por IA. Mas tem um contraponto. As revisões estão melhores do que os revisores faziam antes. Então, o que que eu faço? É melhor eu ter uma revisão bem feita e que vai auxiliar o autor do que umas revisões que eu recebo que dá vontade de chorar porque é de uma linha, de duas linhas, de três linhas. Isso é muito comum. Eu tenho que colocar um artigo para revisar que ele passa por 7, 8, 9 revisores até eu conseguir chegar numa revisão adequada. Então, aí entra novamente o que o Diego está colocando, quer dizer, e aí o que você também está falando agora, se o prompt é bem conduzido, bem construído, o resultado que vai ser feito, ele é uma aceleração daquilo que você faria. E esse prompt, só complementando também, esse prompt ele só tem a capacidade de ser bem construído quando existe um conhecimento prévio, e aí eu utilizo ali o bom senso, né? Mas assim, é um conhecimento inato seu, ou seja, se você tentar fazer um prompt de design, vai falhar muitas vezes e possivelmente vai ter brechas ainda. Mas se a gente está falando de uma temática da administração, se a senhora estuda a Amazônia, só não precisa ser a melhor pesquisadora do mundo, mas o mínimo a senhora consegue corrigir, consegue direcionar, consegue dar um caminho, e aí o prompt ele sai bem feito. É realmente uma boa edição. Como eu falei, eu consigo direcionar um prompt para ele se tornar agradável para a senhora ler. Eu consigo fazer, pegando os seus trabalhos e ensinando a IA como ela deve se comportar para escrever para vocês, para cada um de vocês. Mas hoje que a gente tem, por exemplo, os alunos da graduação, né? A gente está na graduação ali que é uma coisa mais horrível atrás da outra, porque eles pegam uma coisa que eles não conhecem, vou inventar, vou criar e vou acreditar 1000%. Aí, o que acontece? Olha, a professora Rosária aqui, campeão. Recebemos lá várias propostas de artigo, o texto, que cita ela várias vezes com um monte de autor que ela nunca nem viu na vida. Né? E os alunos estão lá acreditando, a referência é aquela, e a gente não sabe é, por quê? Não tem o conhecimento prévio e hoje não se busca mais, né? Porque hoje eu vejo os alunos dizendo assim, em vez de dizer, eu vou procurar, vou ler lá o material, vou colocar na IA. A IA é o primeiro ponto de busca. As pessoas já dizem isso, né? Já olhou na IA para ver o conceito disso? Como se a IA já tivesse o absoluto do conceito das informações. Sim, interessante. Nossa, abriu deu um monte de choquinho aqui, né? A cabeça tá. Eu tinha até outra pergunta aqui, voltado para. E com esse uso da IA, nós vamos ficando mais críticos, né? Hoje eu demoro mais para entregar um artigo. Nossa, como eu estou mais crítica, parece que não tá bom, eu reviso, eu vou, eu volto. E eu não sei, parece que o processo começou a ficar um pouco mais moroso. Bom, além disso, gostaria de fazer uma pergunta aí para o Caio, né? Você trabalhou com uma pesquisa quant, né? E foi com um banco de dados da Bovespa, certo? Isso. Foi retirado da base de dados da Economática. Isso. E hoje, Caio, como que está a relação do uso da IA relacionada ao desempenho empresarial, relacionado aos números financeiros? Por exemplo, para você fazer esse trabalho, você usa essa ferramenta economática, mas existem outras ferramentas de IA que hoje outros pesquisadores já estão sugerindo no lugar dessa, ou se mantém um padrão? Eu acredito que se mantém esse padrão, sabe? Porque a base da Economática, ela traz esses dados financeiros de uma maneira muito completa, sabe? A gente tem dados aí de empresas abertas, né, que são listadas na B3. Então, eu acho que é uma base que ainda vai continuar sendo utilizada por muito tempo, né? Mas eu acho também que a inteligência artificial, ela traz certa agilidade, né? Seja na coleta de dados, seja Uhum. na análise desses dados, propriamente dito, né? Mas acho que como você pontuou também, né, agorinha, esse processo ele está muito mais, a gente tem que ter muito mais cuidado, né, ao revisar, ao
a recorrer a essas inteligências artificiais mesmo para qualquer parte que seja do nosso trabalho, né? Então, acho Uhum. que esse pensamento crítico que a gente tem que ter enquanto pesquisador, ele está sendo muito mais estimulado agora com o uso das inteligências artificiais, né? E para mim, eu acredito que a questão não é nem mais se vai se usar ou não essas ferramentas, né? Mas eu acredito que como se vai usar isso, né? Com qual Eticamente. mentalidade a gente vai usar isso, né? Acho que é mais ou É. menos isso. Eu vejo, além disso, eu vejo outra pergunta, né? Como fazer isso? Porque mesmo que a IA Sim, está lá, quando a pessoa não sabe fazer e ela acha que ela vai encontrar pronto, ela começa a fazer, ela vai lá, ela vem cá, mas para quem sabe fazer, sabe que não está pronto, não está feito. É como se fosse aqueles trabalhos, né? Que eles falam, trabalho é Frankenstein, que é um monstro, um pedaço aqui, outro pedaço ali, essa desconstrução que é o que a gente acaba percebendo. E, claro, né, como pesquisador, você vai ter um pensamento crítico, você vai trabalhar com a resolução de problemas, então você vai ter características, habilidades técnicas que vai te orientar, como se fosse uma bússola. Peraí, é um termômetro, né? Isso está certo, isso está errado, e acho que a gente segue por aí. Bom, eu gostaria de pedir desculpa para a professora Rosália naquela hora que eu falei orientando, mas eu falei, acho que o nervoso. Na verdade, adorei conhecer a professora Rosália, né? Se um dia eu puder ter oportunidade de participar de alguma aula, de algum curso. É, professora, de qual estado vocês falam? Nós estamos na UFSC. É Santa Catarina? Isso, Campus Uhum, Florianópolis, mas eu isso. estou aqui falando de São Paulo atualmente. Assim, porque eu digo que está no presencial, mas aqui nós estamos com 42 praias à sua espera. Você pode Ah, trocar o doutorado da Mackenzie e vir para cá, tá tudo certo. então, eu participei do São Paulo não tem Enangrade praia. em 2022 e que foi em Navegantes. Agora, então, se programe, porque na grade será aqui, em casa, no 2026. E 2026 vai ser em Santa prepare, vai Catarina? ser aqui, acho que é outubro, né? A gente tem o Enampad, que vai ser na Uniforp, esse Fortaleza, e depois o Enagrade vai ser aqui. Olha só, que bom. Fico E feliz. você precisa estar muito atenta aí, por favor, converse com seu professor também. A gente vai ter o Latin America Process and Practices na Mackenzie, aquela primeira semana de dezembro do ano que vem, 2, 3 e 4, já com a presença confirmada do professor Richard Whittington, David Seidel, que mais que está confirmado? Paul Spee, Jane Lee, são professores da área de processo e prática, não só de estratégia. Esse Latin América ocorreu ano passado na Colômbia e esse ano, a cada 2 anos, e o próximo ano, então, nós que o acolhemos e será em parceria com a Mackenzie, será na Mackenzie. Você está na Muito Mackenzie, pequeno, né? né? Você está na Mackenzie. Estou no Ou Mackenzie, Mackenzie, né? cursei as disciplinas, né? Residi um ano em São Paulo e voltei para o interior. Moro em Tangará da Serra, Mato Grosso. Aqui a capital é Cuiabá. Você não vai. Que abraço. Então, gosto desse calor. Você não vai estar no Mackenzie ano que vem, então? Não, eu sempre vou ao Mackenzie quando eu vou para seminários, e agora é dia 12 de dezembro é a minha qualificação do doutorado. Eu trabalho com a flexibilidade cognitiva, trabalhei em revisão sistemática da literatura, já fiz o estudo para modelagem de equações estruturais, estou começando a fazer o pré-teste, e o meu terceiro estudo é uma análise narrativa, que é uma estratégia que tem sido muito utilizada no campo da gestão estratégica. Então, minha qualificação agora, final de dezembro, eu espero que no final do ano que vem eu já tenha defendido a minha tese. Essa é a expectativa, né? Eu tenho até agosto de 2027 para concluir, mas eu quero finalizar até o final do ano que vem.
Então, submeta um trabalho lá para a gente, e aí você já conhece a Mackenzie, vai estar por lá, e Sim, então, vai vou ser muito conversar com o professor legal. Felipe, se eu puder contribuir, ajudar como Com voluntária, eu certeza. gosto Fazer o muito. lobby para ajudar lá com todos, né, os alunos do doutorado vai ser super importante, super importante. Sim. É uma oportunidade ímpar de estar com esse pessoal aí, que é, Uhum. né, que a gente cita como referência e vão estar todos lá. Ai, que Então, bom. foi ímpar a gente ter encontrado com eles na Colômbia. Diego esteve com o Richard Whittington e com esse pessoal todo agora em Oxford, no Open Strategy, o workshop de Open Strategy, vai ter o próximo ano que vem também, né, Diego? Então, a gente está Uhum. com um canal muito bom com eles e é uma oportunidade para a gente estreitar, né, esses laços. Então, Que fica bom, de eu olho, vou cuida entrar em no contato. LinkedIn, o professor Bido, não é? Sim, Coordenador? é o professor Então, Bido. ele está coordenando comigo lá no esse evento. Ah, Aí, legal. o que você Então já vou puder avisar entrar ele, em professor contato Bido, com você ele. me coloca para trabalhar. Isso, isso. O- E avisa seus colegas, por favor. Ah, fica Vai ser, tranquila, eu professor, vai vou ser movimentar a galera. só fazer uma perguntinha aqui. top. Caio, eu estive com você no SEMEAD ano passado? Ou não? Se eu estou confundindo. Comigo, Não, com o Caio. com o Caio, Não, esse é o meu Não. primeiro SEMEAD, Ah, Diego. é que teve um rapazinho que estava aprofundando um estudo quantitativo e é muito parecido, tá? Vocês, assim, até na proposta, na propositura, eu acho bem legal, acho que a profundidade é muito bacana. Estudo quantitativo, ele tem o seu lado prazeroso, eu diria, porque o resultado é tão já tá ali, né? Você não tem que inventar a roda. O qualitativo é muito mais subjetivo e assim muito legal, tá? Adorei a apresentação, Andressa, professora Lidiane, fiquei com vontade de conhecer a autora um ali, que Tiane. pelo jeito que ela tinha ali um negócio que a gente vê assim, né? É um mini filho, né? A gente quer ver sempre o pai É, falando ali mas assim, foi incrível, tá, professor? Acho que a gente é, pôde, a senhora contextualizando a história de como chegou na produção, é um caminho. Como eu, assim, esse trabalho ele foi de meados do ano passado, né? Meados de 2024. E é engraçado, né? Porque eu estava discutindo o negócio de 2024, quando estava se falando sobre a necessidade de discutir isso, hoje eu estou falando aqui no momento adequado, amanhã já está ultrapassado, sabe? Mas assim, é. porque tudo é muito rápido. Quando eu até estava brincando com a professora, né? Quando eu comecei a fazer esse artigo, nós tínhamos o chat GPT e o Google estava migrando do Bard para o Gemini, tentando se consolidar. Agora já temos Gemini, produção de vídeo, e o tal do deepfake, né? Que é os rostos virtuais ali. Mas é um negócio assim que eu nem discuto deepfake ali, né? No próximo já tem que falar dessa questão de usar a imagem de alguém aqui, né? É uma coisa muito legal. Mas muito obrigado, tá? Para todo mundo. Eu acredito que o SEMEAD, como os outros eventos, eles vão fazendo assim, né? Criando essas integrações. É a primeira vez, ano passado ainda trabalhei na área de gestão de pessoas, mas aí vai passando o tempo, você vai se identificando na área, né? Então hoje eu estou orientando na área de estratégia comportamental e também consegui participar. Adorei ler os artigos, porque quando eu li os artigos, estavam relacionados com as coisas que eu gosto de ler e gosto de escrever. Então, assim, é uma coisa assim, é tão bom você se encontrar, e foi uma coisa assim que eu me encontrei no doutorado. Então, cada vez estou gostando mais. Tem muita coisa para aprender, né? Porque é um caminho imenso, mas me sinto muito feliz e muito acolhida, e foi um prazer conhecer vocês aqui hoje. Espero que vocês consigam, né, concluir o trabalho de vocês com muito êxito. E a gente se encontra aí, né, no Mackenzie em dezembro do ano que vem. Tomara. A Andressa está aqui perto também, né, Andressa? Porque a Andressa está na FURB e a gente Isso, tô na é FUB. Eu fui vizinha. no Enampad ano passado, que foi na Foi UFSC. aqui, não. É, o Enampad foi na Exato. UFSC, ano passado eu fui. Na FUB. Isso. Na verdade, agora O eu tô no seu, e sanduíche, a, mas eu sou da FUB. Você está no é, sanduíche? Você está Tô no onde? sanduíche. É, tô na França. Olha só, que bom. É. Mas é isso, pessoal. Acredito que nós podemos finalizar aqui. Mais uma vez eu agradeço a participação, a colaboração de vocês.
Também para mim foi uma surpresa, eu não sabia que eu ia moderar a sessão, e Uhum. graças a Deus a Mas deu professora tudo Rosália certo, estava aqui, me deu todo o apoio, suporte necessário, e imagino. já se tornei sua fã, professora. Eu espero te encontrar. Ah, então pronto, eu vou pedir mais ainda, então, que vocês se inscrevam como revisores. Isso é um exercício muito bom, muito importante, ser revisor de periódicos. A gente tem a Revista de Ciências da Administração aqui da UFSC, no Qualis ela era uma A3, agora a gente não tem mais Qualis, mas a gente está fazendo toda uma caminhada para entrar no Cielo e para internacionalizar cada vez mais. Então, assim, colaborem porque vocês querem publicar, então vocês também têm que revisar. Esse é um trabalho de mão dupla, né? A gente precisa, Sim, a gente com quer receber, eu certeza. Eu também tenho que vou dar, entrar lá na né? revista e vou Entrem lá, encaminhar. façam o cadastro direitinho e, né, para aproveitar. E principalmente quem faz o trabalho quantitativo aí, que é relevante, a gente tem muito mais necessidade aí de trabalhos quant para revisar, né? Ótimo. Parabéns também a todos, foi um prazer conhecê-los. E seguimos aqui, aprendendo cada vez mais. Eu estou aprendendo muito com o Diego. Acho que o Diego podia realmente ser meu orientador. Não se preocupe, não se preocupe. Ele é expert no tema, né? Ele é bom. Ele é bom. Ai, ai. Ai, só para finalizar, eu gostei muito do Diego pegar essa parte da filosofia junto, essa parte de epistemologia, né, o sentido das palavras, e foi algo que eu tive que trabalhar na minha tese, e eu ficava na minha cabeça, mas como que eu vou provar isso? Então, e quando você faz essa ligação, essa ponte aí com a filosofia, com esses conceitos das palavras, é uma forma assim de você provar, poxa, isso aqui tá certo. Então, acredito que vem de encontro com aquilo que a professora Rosália falou, né, da questão da qualidade do seu trabalho. Isso, profundidade, né? Gente, Isso, lembre-se que vocês têm que avaliar. Eu acho que tinha, eu não sei se você colocou no chat eu ali, para avaliar a encaminhei, sessão. mas eu vou Ah, tá compartilhar ali. Isso. novamente. Não, tá ali, tá ali. Agora eu já clico lá também. Precisar Obrigada, colocar. então. Não, Pessoal, ótimo. muito obrigada. Até mais, viu? Tchau. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado.